A palavra pandemia significa todo o povo. E o que caracteriza uma doença como pandemia é quando ela se espalha por um grande território, como a pandemia de Covid-19 que estamos vivendo hoje, que já atingiu mais de 200 países. Hoje falaremos das pandemias que mais mataram ao longo da história, como a pandemia de varíola ou a terrível pandemia da peste negra ou peste bubônica, que praticamente devastou continentes, dizimando civilizações inteiras entre os anos de 1343 e 1353. A peste negra ceifou mais de 200 milhões de vidas. Quantas pandemias você acha que já existiram ao longo da história? Neste vídeo falaremos de forma cronológica das pandemias que mais mataram nos últimos 2000 anos, incluindo a pandemia que estamos vivendo hoje, que já levou mais de 25 milhões de pessoas, e não tô falando de Covid-19. O meu nome é Rogério Alencar, se liga no vídeo. Para que uma doença possa se espalhar, é necessário a interação humana, que é uma característica das doenças infecciosas. Sendo que uma doença infecciosa são aquelas que uma pessoa transmite para outra. E estar em uma cidade grande certamente facilita isso. Em 541, Constantinopla era a maior metrópole do mundo. Uma cidade com grande fluxo de navios mercantes e pessoas de todos os países do mundo. Então começaram a surgir casos de uma doença misteriosa. E aos poucos os casos foram aumentando e as pessoas começaram a morrer. Essa pandemia ficou conhecida como a Praga de Justiniano, devido a acontecer no reinado do imperador Justiniano I. E essa pandemia matou mais de 30 milhões de pessoas entre os anos de 541 a 750. E esse número era assombroso, porque 30 milhões de pessoas na época representava 10% da população do mundo. Essa doença era causada pela bactéria Yersinia pestis e era transmitido pela picada de pulgas e piolhos infectados. Mas a bactéria Yersinia pestis não causou só a praga de Justiniano. Anos depois, ela também deu origem à peste negra, a pandemia mais terrível da história. A peste negra, também conhecida como peste bubônica, foi a maior e mais terrível pandemia da história. Ela matou mais de 200 milhões de pessoas. Só entre os anos de 1343 a 1353, a peste negra pôs fim a mais ou menos 75 milhões de pessoas, o que gerou uma grande crise econômica na Europa. 40% da população europeia morreram devido à peste bubônica, e isso em um espaço de tempo muito curto, o que também foi uma característica assustadora dessa doença. Depois dos primeiros sintomas, a maioria das pessoas infectadas morriam em 7 dias. A bactéria atacava os linfonodos, principalmente das axilas e do pescoço. Eles ficavam inchados e começavam a escurecer, o que foi uma característica específica para que a doença fosse chamada de peste negra. Também uma marca bem emblemática da época eram as máscaras dos médicos da peste. Pessoas que eram contratadas pelo governo para tratar os doentes, contabilizar os mortos e avisar sobre os novos focos da doença. Eles usavam essa máscara com bico porque na época acreditava-se que a doença era transmitida pelo cheiro. Então os médicos colocavam essências cheirosas nos bicos das máscaras, pensando eles que iam se proteger da peste. Para ter certeza que as pessoas que chegavam no porto estavam livres da peste bubônica, as pessoas tinham que ficar 40 dias no navio ancorado. Assim garantindo que nesse tempo, alguma pessoa que tivesse infectada manifestaria a doença. Daí surgiu o termo quarentena. E nos séculos seguintes, vários outros surtos de peste bubônica aconteceram, matando mais algumas dezenas de milhões de pessoas pela história. Depois da peste negra, nós tivemos a pandemia de varíola. Como o coronavírus, a varíola era transmitida pelo ar e pelo contato entre pessoas infectadas. Foram os europeus que trouxeram a varíola para as Américas. E como os americanos não tinham uma imunidade natural contra essa doença, civilizações inteiras como os astecas foram dizimadas nesse período.
A partir de 1520, o surto de varíola foi tão grande que 90% da população dos americanos foram contaminados. E a pandemia continuou por vários anos, matando 30% dos infectados e deixando sequelas gravíssimas nos sobreviventes. Até que no final do século XVIII, um médico, Edward Jenner, conseguiu criar uma vacina contra a varíola. Depois da doença matar 56 milhões de pessoas, ela foi erradicada em 1979. Graças à invenção da vacina contra a varíola, que foi a primeira vacina da história. Essa foi uma grande vitória na vacinação em massa para a humanidade. A próxima pandemia enfrentada pelo mundo foi há pouco mais de 100 anos atrás, que foi a gripe espanhola, de 1918 a 1920. Em apenas 2 anos, a gripe espanhola matou aproximadamente 40 milhões de pessoas, um número assustador para tão pouco tempo. Mas apesar de levar o nome de gripe espanhola, ela não surgiu na Espanha. Em 1918, em plena Primeira Guerra do Mundo, a Espanha foi um dos poucos países neutros na Primeira Guerra Mundial. E sendo assim, os jornalistas da Espanha tinham liberdade para noticiar sobre a pandemia que estava acontecendo, enquanto os outros países simplesmente a ignoravam. Como só a Espanha estava noticiando a pandemia, as pessoas do mundo presumiram que a doença veio de lá. Mas na verdade, até hoje não se sabe ao certo de onde o vírus surgiu. Ao menos a gripe espanhola deixou algum aprendizado para o mundo. Sabemos que a melhor saída para uma pandemia é o investimento em saúde pública. Ações do governo como fechamentos de comércio e lugares de grande movimentação de pessoas. E acesso de doentes ao Sistema Único de Saúde. E mais do que isso, informações à população para o uso correto de máscaras e outras medidas de proteção em meio a uma pandemia. A pandemia que estamos vivendo hoje e já matou mais de 25 milhões de pessoas é o HIV. A AIDS é uma doença causada pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV. É transmitido através do ato sexual desprotegido, transfusão de sangue, agulhas infectadas e também das mães para os filhos através da amamentação ou da gestação. Desde 1981, a AIDS já matou mais de 25 milhões de pessoas. É a 5ª maior pandemia da história. E o que poucos sabem é que o Brasil é referência mundial no controle ao HIV e realiza um trabalho muito expressivo na prevenção e tratamento das pessoas infectadas. Hoje já temos uma vacina pela primeira vez em fases de teste e essa vacina é muito promissora. E logo erradicaremos a AIDS, como fizemos com a pandemia de varíola. E muito obrigado por ter viajado até aqui. Um abraço para você e seja feliz.